Olá! O que será que a economia moderna e a disciplina espiritual têm em comum? À primeira vista, parece que nada, né? Mas nessa análise do texto Freios Espirituais, a gente vai descobrir uma conexão surpreendente entre nossa tendência de trapacear só um pouquinho e a necessidade universal de autocontrole. Vamos começar com uma pergunta que parece simples, mas que no fundo não é. A maioria das pessoas se considera honesta. A resposta parece óbvia, certo? Mas a ciência do comportamento mostra que a verdade é um pouquinho mais complicada. Pois é, a realidade, de acordo com as pesquisas do economista comportamental Dan Ariely, é que a maioria de nós trapaceia. Calma, só um pouquinho. E é justamente esse pouquinho que revela algo fascinante sobre a natureza humana e a honestidade. Tá, mas por que a gente faz isso? Se não é só aquela conta simples de risco contra recompensa, o que está acontecendo de verdade dentro da nossa cabeça? Aparentemente, a gente opera com um tipo de fator de flexibilidade moral. Queremos o benefício da pequena trapaça, mas só até o ponto em que isso não abale a imagem que temos de nós mesmos como uma pessoa boa. É um equilíbrio bem delicado. E essa flexibilização acontece por alguns motivos. Primeiro, nosso cérebro é um mestre em justificar nossas ações. E segundo, a desonestidade é meio contagiosa. Quando vemos outros fazendo o mesmo, nos sentimos mais inclinados a fazer também, muitas vezes por impulsos que nem são tão lógicos assim. O que essa ciência toda nos mostra, no fim das contas, é que não dá para confiar só na nossa natureza. Todo mundo mesmo, precisa de freios, de sistemas que nos ajudem a manter o rumo. Ok, isso nos leva a uma questão muito importante. E quem tem uma vida espiritual forte? Essas pessoas estariam imunes a essa tendência tão humana? Será que a fé funciona como uma vacina para isso? Para a gente explorar essa ideia, vamos dar uma olhada num dos relatos mais viscerais e honestos sobre essa luta interna que já foram escritos justamente de uma perspectiva espiritual. Estamos falando das palavras do apóstolo Paulo lá no livro de Romanos, onde ele descreve um conflito gigantesco que existia dentro dele. A honestidade dele é brutal. Ele admite que existe um abismo entre suas intenções e suas ações, dizendo que quer fazer o certo, mas simplesmente não consegue. Ele continua, descrevendo um paradoxo frustrante. O bem que ele quer fazer não faz, mas o mal que ele detesta é exatamente isso que ele acaba fazendo. É uma verdadeira guerra civil interna. E essa batalha constante o leva a um grito de angústia, sabe? É um clamor por resgate de alguém que está exausto, de não conseguir ser a pessoa que sabe que deveria ser. Mas, logo depois do desespero, vem a virada. Ele percebe que a resposta não está nele mesmo, mas numa força externa. E aí vem o alívio, a esperança, quando ele aponta para Deus como a solução. A conclusão aqui é bem direta. Pensa só, se até o apóstolo Paulo sentia que precisava de freios, então essa necessidade é universal. A fé não elimina a batalha interna, ela fornece os meios para lutar e vencer. Certo. Então, como é que esse conceito de freios se aplica num contexto espiritual? E é aqui que a analogia fica muito clara. Os freios seculares têm um paralelo direto no mundo espiritual. Lembretes de moralidade se transformam em vigilância constante. A fiscalização externa vira disciplina interna. E os sistemas de prestação de contas encontram seu equivalente na submissão ao espírito. Isso tudo nos leva a um conjunto de ferramentas bem práticas, as chamadas disciplinas da fé, que são projetadas para fortalecer o caráter. A fonte identifica uma série de práticas como esses freios espirituais para a batalha interna. Coisas como oração, leitura, jejum e até generosidade. A ideia não é que sejam obrigações, mas sim mecanismos que usamos de propósito para fortalecer e alinhar nosso caráter. A oração, por exemplo, é vista não só como um monólogo, mas como um diálogo com Deus que fortalece o relacionamento e nos ajuda a realinhar com nossos ideais. E o jejum é apresentado como uma ferramenta poderosa para afiar o foco espiritual. É um exercício de dizer não aos impulsos físicos para fortalecer o autocontrole em outras áreas da vida. E essa frase aqui, ela resume perfeitamente o propósito dessas práticas. Elas não são um jeito de comprar o favor de Deus, mas sim uma forma de se preparar para receber a transformação que Ele já quer nos dar. Portanto, o ponto crucial é este. O objetivo não é se tornar perfeito pelo esforço, mas se abrir para a transformação. As disciplinas são sobre posicionamento e preparação, não sobre performance. Isso nos deixa com uma reflexão final.
Se o comportamento humano é essa negociação constante entre intenções e impulsos, a questão fundamental permanece. Sejam sistemas seculares ou disciplinas espirituais, quais são os freios mais eficazes para diminuir a distância entre quem aspiramos ser e quem realmente somos no dia a dia?